Olá a todos e a todas, boa noite. É com muita satisfação que nós estamos dando início à abertura aos trabalhos de mediação da campanha da Fraternidade de 2022. Sobre o tema, gostaria então de dar boas-vindas, não é, a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, estão conectadas direto no YouTube, e por diversos outros canais, não é? O meu nome é Rafael, sou professor, também sou militante do movimento Igreja em Saída, e gostaria de deixar hoje aqui, mediar um pouquinho do debate sobre a campanha da fraternidade, que vai ter como tema Educar na Fraternidade a Serviço da Vida. Nesse sentido, nós gostaríamos, então, de apresentar um pouquinho do contexto, não é? Um pouquinho da nossa introdução, porque todas as vezes que a gente fala, que a gente é convidado a falar de educação, sobretudo quando eu me pego falando sobre esse tema, eu lembro de forma muito potente do tema trazido por Steve Manzaros, um filósofo pensador da área da filosofia da educação, que diz: nós devemos educar para a vida ou capacitar para o mercado? Esse é o grande tema, talvez, do debate que nós deveremos nos instaurar hoje, instaurar a capacidade que esse tema nos apresenta hoje. Então, aqui se abre uma grande oportunidade, não é, para, de forma geral, não é, abrir o tema da educação como horizonte de debate. Significa, portanto, que esse verbo transitivo direto, educar, o que implica a prática de educação? O que se esperar do educador? Quem pode exercer, portanto, o munus da educação? Em tempo, é bom que se coloque e que se deixe claro que a palavra educação deriva do latim e significa, no seu sentido original, preparar para uma saída, preparar as pessoas para o mundo, preparar para fora. Educar significa, em última instância, fazer com que a pessoa saia de si e encontre o outro. Esse é o sentido profundo da educação. Nesse sentido, eu gostaria de chamar o nosso vídeo, não é, do hino da campanha da fraternidade, para finalmente a gente poder abrir os nossos trabalhos. Olá, povo de Deus! Aqui quem fala é o Paulo Mateus, da paróquia Nossa Senhora das Dores, onde eu sirvo como músico. Eu queria desejar boas-vindas a todos, né, nessa nossa formação. Esse tema me toca muito profundamente, eu também sou professor. Espero que todos possamos crescer sempre mais na fé e no amor com esse tema. E para iniciar, vamos cantar juntos, né? Vamos rezar cantando juntos o hino da campanha da fraternidade deste ano. Vamos lá? É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida flor e fecundar, no que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira e nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. Quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor sua vida em total maestria, é para nós os caminhos vigor.
fraternos, prazeroso sentido discreto, harmonia com seres viventes e no agir equilíbrio completo. Precisamos também aprender, educar para o amor e o afeto. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminho vigor. O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão, cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos, aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir, relações tão humanas libertas, novos rumos em rede seremos, gerações solidárias abertas, na esperança de rostos surgirem, assumindo missões tão concretas. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós nos caminho vigor. E na casa comum que sonhamos, onde habitam cuidado e respeito, educar é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos, para o mundo saber imitar quem na vida é um mestre perfeito. Pedagogicamente é preciso estudar, meditar, compreender, para que aprendamos com Cristo o caminho da cruz percorrer, e na escola da sua existência o Evangelho seguir e viver. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós os caminhos vigor. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. Sua vida em total maestria é pra nós os caminhos vigor. Maravilha de hino, o hino da campanha da fraternidade desse ano. Antes de passar a palavra para o Padre Watson, coordenador de pastoral, queria dar aqui as boas-vindas à professora Mazinha, lá da paróquia de São Miguel Arcanjo, a Ana Freitas, das SEBs e do CDVHS, ao Célio Oliveira, da paróquia Mãe dos Pobres. Enfim, nós temos o Leonardo Sampaio, a Dayana, o Matheus, a Erineuda. Todas as pessoas estão acompanhando o nosso momento de hoje. Não é? Nesse momento, então, gostaria de chamar aqui o Padre Watson, do qual tive o prazer de ser amigo de infância, não é? Para que o Padre Watson, então, enquanto coordenador de pastoral, possa dar para nós uma palavra de abertura. Watson, posso te chamar assim carinhosamente, não é? Uma vez que a gente dividia o mesmo espaço na infância. Tudo bem, então, claro. fique à vontade para a sua
para as suas palavras. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. A minha palavra é mais de motivação. Nós estamos num período muito difícil, vivendo esse tempo de pandemia, mas a vida tem que continuar. E desde 64, a campanha da fraternidade vem propondo esse caminho quaresmal de maneira bem contundente, onde a igreja, olhando a realidade da sociedade brasileira, elege uma dimensão em que os cristãos têm que se solidarizar, refletir e buscar caminhos de transformação da sociedade. São Tiago hoje fala, na primeira leitura, que a religião cristã, ou por excelência, aquela que Nosso Senhor veio instaurar, é aquela que se solidariza com os mais pobres, é aquela que ampara a viúva, o órfão, aqueles que estão fora, à margem da sociedade. E esse ano de 2022, nós temos como tema fazer fraternidade com a dimensão educativa, com a educação, né? E à medida em que a gente trabalha essa dimensão da educação, o lema ligado à passagem bíblica é muito forte, né? Fala com sabedoria e ensina com amor. Então, eu queria convidar todos que estão nos assistindo nesse momento, mesmo que não puderam articular, outras pessoas a estarem nesse momento conosco aqui no YouTube, que depois deixem seu like, divulguem, compartilhem esse vídeo, porque hoje é o primeiro dia desse nosso ciclo de estudos e aprofundamento sobre a campanha da fraternidade. Você que nos assiste, que participa conosco pelo chat, das mais diversas paróquias, áreas, movimentos, novas comunidades, nossa arquidiocese, somos convidados a mergulhar, a aprofundar no tema da campanha da fraternidade. Ano passado, nós tivemos muitas dificuldades em refletir sobre o tema da campanha da fraternidade, mas esse ano convoco a todos vocês e convido de maneira de coração aberto a se deixar entrar nesses caminhos da educação, porque é pelo caminho da educação, dessa escuta e dessa fala, que é a escuta do simples e escuta de Deus. É fala do coração de Deus ao coração dos simples, para que a gente possa junto construir uma igreja melhor, mais solidária, a partir do Evangelho. Então, eu agradeço desde já a mediação do Rafa, né? Nós somos realmente amigos de infância, né? Dividimos o mesmo espaço lá na nossa capela, que hoje é paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, muito obrigado, e a todos os demais que estarão conosco nesse ciclo de debates, nosso querido Padre Manfredo, e todos aqueles que vão estar palestrando conosco nesse ciclo de estudo e aprofundamento. Vem conosco, vem aprofundar o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e educação. Muito obrigado. Obrigado, Padre Hodgson. Com muita satisfação que nós recebemos e acolhemos as tuas palavras de incentivo a esse momento. Vale lembrar que a atividade de educar é ensinar para fora, não é? É levar o outro para fora. E nada mais oportuno dentro desse contexto social, político e econômico do que fazer com que as pessoas se encontrem. É no envolvimento que se dá o processo educativo. Esse processo ele jamais pode prescindir essa etapa de se envolver. Por isso que nós temos tantas pessoas aqui envolvidas. Nós temos pessoas de Itapebussu, não é? Nós temos pessoas de Juazeiro do Norte, de Caucaia, da paróquia de São Pedro, São Paulo, da Tabuba, a Margarida, a Gisélia Rodrigues, o Francisco da Silva, de Juazeiro do Norte, aqui o pessoal de Maranguape, que eu não estou conseguindo identificar, deve ser o nome da paróquia, não é? Pessoas de quase toda Fortaleza, dos diversos bairros, São João do Tauape, Benfica, enfim, todas essas pessoas estão envolvidas dentro desse processo. Nesse sentido, como o Padre Hodgson havia falado, nós damos início hoje a um ciclo que significa algumas etapas, não é? Prescinde de algumas etapas, cujo o tema é um novo olhar, um novo horizonte que ilumina. Ora, a educação é exatamente esse processo.
de levar para fora esse processo, toda a nossa vontade de mudança. É nela que se articula esse novo pacto com a sociedade. Daí que surge a grande proposta, e a potente proposta do Papa Francisco, ao elaborar, já em 2017, um pacto pela educação. Esse pacto pela educação, ele prescinde, dentre outras coisas, um novo saber e um novo olhar que se expande sobre a humanidade. Dentro dessa proposta, nós gostaríamos de apresentar aqui alguns depoimentos, de mães, alunos, educadores sociais, professoras, que nos alertam para essas possibilidades. Então, gostaria agora de chamar os vídeos dos depoimentos para esse momento. Oi, eu sou a Rosilene, moro na Barra do Ceará, tenho uma filha, o nome dela é Ana Maria e tem 9 anos. Para nós foi muito difícil ela estudar nesse tempo de pandemia, porque teve que estudar pelo celular e a gente não tinha internet em casa. Tivemos que pedir internet emprestada aos vizinhos, que muitas vezes a internet não dava certo, porque era dividido por 2. Há algum tempo eu peguei e botei internet em casa e para nós foi difícil estudar, porque se é difícil estudar todos os dias, tirar as dúvidas com a professora, dirá quando não tem, e ainda pelo celular. Nem eu, nem ela sabia como fazer esse dever. Mas estava indo, Indo, aí depois melhorou mais um pouco, teve que pegar e ir estudar uma semana sim, outra não. Foi mais uma batalha para pegar e ir botando gel, botando máscara, tendo maior cuidado para não pegar o vírus. Aí melhorou, porque já estava uma semana assim, outra não. Mas ficou ainda a desejar, porque se não tinha a aula todos os dias, ela ficou um pouco atrasada. O que eu peguei e fiz? Eu fiquei ensinando a ela a ler e escrever em casa. Não foi tanto pelo livro, porque a gente não sabia fazer os deveres todos pelo livro. Oi, meu nome é Giovana, eu tenho 12 anos de idade, estou cursando o 8º ano do ensino fundamental e moro aqui no município de Baturité, interior do Ceará. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a educação em tempos de pandemia. Com a pandemia do coronavírus, que veio à tona no começo do ano retrasado, muitos alunos de tanto escolas públicas e privadas tiveram que se adaptar em um modo diferente, ao EAD. Elas acabaram tendo que estudar em casa, de uma forma muito diferente do que é o costume que a gente tinha de estudar na escola. Não é toda criança, todo adolescente que tem um celular, um tablet, um computador, internet para poder estudar em casa. Então, esses alunos acabaram sendo prejudicados, porque enquanto uns sabiam do conteúdo que estava estudando, que a professora estava passando todos os dias, outros não tinham essa mesma condição. E, na minha opinião, mesmo as aulas online sendo muito boas, com professores ótimos, ela não substitui a aula presencial, a interação que você tem com o professor em sala de aula. E tantos os alunos que estão nas aulas online se esforçando, dando o melhor de si, eles apresentam muita dificuldade no foco e na atenção. E nesse tempo de pandemia, a gente também passou por vários desafios, tanto nós alunos e tanto os professores. Então, os alunos que persistiram em estudar de forma online, eu gostaria de parabenizar por não ter desistido. Mesmo sendo um ano muito difícil, de muitos desafios, estávamos lá firmes e fortes. Nós sabemos que uma das formas mais poderosas que a gente tem é o estudo, que vai poder nos levar longe com um futuro digno.
Em abril de 2020, a Rede Delis, aqui no Grande Bom Jardim, criou o Comitê Popular de Enfrentamento à Covid no Grande Bom Jardim e demais periferias de Fortaleza. Experiência singular aqui no estado do Ceará. O comitê é formado por 60 representações institucionais com mais de 70 pessoas e tem como missão centrar as periferias da cidade de Fortaleza na agenda oficial de enfrentamento à pandemia do governo. A comunidade organizada também pode atuar na vigilância em saúde coletiva na pandemia. A Rede Delis, o Comitê Popular, está fazendo escola. É um exemplo de que a comunidade organizada também pode atuar no enfrentamento à pandemia. Uma das funções da educação é preparar as pessoas para lidar e agir corretamente em situação de crise e de catástrofe natural e biológica como a qual estamos passando desde março de 2020. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, com objetivos de promover o pleno desenvolvimento da pessoa humana, prepará-la para o convívio ético em sociedade e para o mercado de trabalho, para o autoconhecimento e afirmação das identidades comunitárias, as suas diferenças, as suas pluralidades, para o reconhecimento, a valorização, proteção e promoção das nossas diversidades, das nossas diferenças culturais. O Papa Francisco afirmou que tomar vacina é um ato de amor. Apoiou as campanhas nacionais de imunização, classificou o cuidado com a saúde como uma obrigação moral e chamou a atenção para as dificuldades e doenças causadas pela pandemia em crianças e adolescentes e fez o apelo por justiça na vacinação. Especialistas, especialmente em países pobres, né, a justiça da vacinação, a justiça biológica, e pediu que governos e paróquias apoiem crianças que ficaram órfãos pela Covid ou que sofrem algum tipo de violência. O Papa Francisco também condenou a desinformação ideológica sem base sobre as vacinas contra a Covid-19. A pandemia provou que o bem maior e precioso que nós temos é a vida, é a saúde. E para garantir isso, o brasileiro conta com o Sistema Único de Saúde. É o maior sistema público e universal do mundo e precisamos valorizar isto. Nunca foi tão imperativo proteger o SUS quanto agora. É nosso dever cuidar dos postos de saúde para que o posto de saúde cuide bem da gente. Em março e abril teremos eleições dos Conselhos de Saúde de Fortaleza. Você tem o direito, garantido por Constituição Federal, de participar da gestão do seu posto de saúde. Não perca essa oportunidade. Participe. Olá, meu nome é Mazinha Nojosa, moro no distrito de Manuel Guedes, localizado em Maranguape, que é região metropolitana de Fortaleza. Trabalho para a Prefeitura de Maranguape há 20 anos e há 16 anos estou em sala de aula. Trabalho com as turmas de 8º e 9º ano com as matérias de matemática e ciência. Tenho 3 formações, mas em tempos de pandemia precisei me reciclar. As minhas formações não foram suficientes para me dar suporte. Então, fui buscando aprender no celular e no computador para poder continuar sendo professora. Então, nesta época de pandemia, foram muitos obstáculos, mas foram muitos obstáculos superados também. Onde eu moro, como é zona rural, há uma carência muito grande, há uma necessidade financeira que pesa muito, né? São crianças, filhos de agricultores. E para trabalhar online, com as aulas no estilo EAD, a gente precisou sim de celular e também de internet. Nossa internet não é de tão boa qualidade. As crianças precisavam dividir seu celular com os pais, com os irmãos, e muitas vezes mandava mensagem dizendo que não havia feito a tarefa no prazo porque não tiveram como, ou por causa da internet, ou até mesmo pela ausência do aparelho telefônico. Então, com a pandemia, eu precisei, assim como os meus colegas professores, precisaram se adaptar a uma nova realidade.
precisamos nos centrar, né, nos concentrar e estudar. Estudar o celular, estudar o computador, dentre muitos aplicativos, dentre alguns programas, para que nós pudéssemos diminuir a distância entre nós e nossos alunos. Eu pesquisei muito, estudei muito e até youtuber me tornei, né? Porque meus alunos diziam que não tinha como assistir as minhas aulas gravadas no grupo do WhatsApp, porque o celular não tinha memória suficiente. Então eu precisei fazer um canal no YouTube, onde eu postava minhas atividades. Nossas dificuldades diminuíram. Hoje continuamos sim com muita dificuldade, né, para continuar esse trabalho que começamos em 2020, mas que hoje a gente pode dizer que a gente já pode trabalhar com uma certa segurança. Nossas crianças continuam com dificuldade por conta do celular, continuam com dificuldade por conta da internet, mas nos ajudando, né? Amigos convidam para ir para sua casa, para compartilhar a internet, ou mesmo para compartilhar o aparelho telefônico, e a gente vem superando. Então, falar de educação hoje não é a mesma coisa que nós falávamos, que nós trabalhávamos na faculdade há 3 anos atrás, né? Hoje a educação ela vem com uma carga muito mais pesada, mas também vem com muitas vitórias, com muitas conquistas. E é nesse sentido que nós, professores, nós, educadores, arregaçamos as mangas da camisa e damos o nosso máximo, estudando, nos reciclando, reaprendendo e aprendendo também com os alunos, porque quando nós falamos de tecnologia, nossas crianças elas estão sempre a um passo além de nós, né? Então é muito gratificante, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com os obstáculos que foram surgindo ao longo dessa caminhada, mas eu continuo gostando de ser professora e faço com muito prazer, faço com muito amor. Para responder a todo esse cenário, nós precisamos indicar, não é, com a fala dos colegas professores, com a experiência apontada pelos pais e pelas mães que aqui estiveram, a experiência trazida pela aluna, não é? Nós precisamos contextualizar um pouco o mundo da educação, e se a gente fosse rapidamente passar alguns números, nós saberíamos que no Brasil temos 8.758.000 estudantes. Mas olha, observe um detalhe. Desses, 40%, né, dos brasileiros com mais de 25 anos não têm o ensino fundamental completo. 2/3 das crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches públicas ou particulares. Apenas 1/3 das crianças têm acesso às creches. O analfabetismo, ainda uma praga entre nós, vinda desde as estruturas que nos formaram, atinge 3 vezes mais a população negra em comparação à população branca. No Nordeste, daqui a pouco o padre Manfredo vai falar para a gente, mas só para que a gente observe, no Nordeste, né, no Brasil, estima-se que 11 milhões de pessoas sejam analfabetas. Dessas, 1.400.000 estão no Nordeste. Apenas 4,9% estão no sul do país. Esses primeiros dados, esses primeiros laços estruturais de como a gente pode perceber a educação, nos mostra o tamanho do desafio. Antes de chamar o padre Manfredo, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, como a Ana Silva, o Dimítrio, o Marcelo Soares, da Parangaba, a Águida Máximo, da Nossa Senhora de Lourdes, lá do bairro Ellery, não é? Minha primeira morada, né, em termos de igreja. A Verônica Maria, também da Pastoral da Pessoa Idosa da Diocese de Fortaleza, a Neide Bezerra, de Acarape, o padre José Francisco,
a qual eu tive o prazer de trabalhar junto, lá agora está em Santa Luzia, na época no Monte Castelo, aos meus pais, que fiquei sabendo que estão assistindo, a Débora e Tafarel, enfim, a todos que estão acompanhando. Eu gostaria de chamar, então, Padre Manfredo, não é? Que pudesse nos apresentar um pouco dessa dimensão e desse desafio que é a educação. Padre Manfredo, que é um educador por excelência, além de padre professor, portanto, meu colega, que divide com a gente as angústias, mas também as felicidades da tarefa de educar. Então, Padre Manfredo, por gentileza, não preciso lhe apresentar, dispensa a apresentação, gostaríamos apenas de escutar um pouquinho do que tens a falar para a gente sobre essa campanha da fraternidade. É com o senhor. Me espanto, eu não sou senhor. Obrigado pelo convite, boa noite a todas e a todos. Como vocês sabem muito bem, a campanha da fraternidade nos prepara para a celebração da Páscoa de Jesus. Isso significa sempre passar de um mundo não fraterno, marcado pelo pecado, nas suas expressões de injustiças, omissões, opressões, para um mundo de irmãos e irmãs. E é por isso que todos os anos a Igreja nos chama a refletir sobre um problema muito concreto, que tem consequências grandes e importantes na configuração da vida coletiva. Em 2022, o convite nos é feito para refletirmos sobre a educação em nosso país, a partir da convicção de que ela é uma dimensão indispensável para a construção de um mundo mais justo e fraterno. Claro que a construção de um mundo mais justo e fraterno implica muitas outras questões, mas sem educação é impossível caminharmos para um mundo diferente. A campanha constitui precisamente uma interpelação, e é sobre isso que nós vamos discutir nesse primeiro dia, é uma interpelação a uma mudança de mentalidade, a um novo olhar, a um horizonte antropológico novo, que nos faça capazes de buscar um caminho que promova o desenvolvimento pessoal, integral, a formação para a vida fraterna. Então, nesse primeiro dia, nós nos concentramos sobre esse olhar novo, esse horizonte novo que deve marcar todo o processo educativo. Ninguém deve ser excluído de um caminho educativo integral. No número 187 do texto da campanha, se diz que a educação é um direito universal e, por isso, ninguém pode ser excluído dele. E é dever do Estado, que tem como função fundamental defender e efetivar direitos, de tornar isso uma realidade para todos e todas. Então, a educação, um caminho educativo integral, significa que humanize, que promova a vida, estabeleça relações de proximidade, de justiça e de paz. Esse olhar novo nos mostra que a educação é um serviço indispensável à vida, que nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade. Pois o ser humano, que, como se diz no número 170, é um ser responsável por si mesmo e pelo mundo, somente conquista o seu ser por meio de relações dialógicas e cooperativas com outros e outras, reconhecendo todo ser humano como portador de igual dignidade. Aqui já começa um problema gravíssimo. Nós vivemos numa sociedade que culturalmente nunca superou, como diz o sociólogo Gessé Souza, o problema da escravidão. Nós temos muita dificuldade de compreender que nós somos todos portadores da mesma dignidade. Todo ser humano é portador de uma dignidade inviolável.
E na igreja se diz, todos têm a mesma dignidade e a mesma missão. Então, o ser humano só consegue efetivar-se como ser humano na medida em que ele realiza e conquista o seu ser por meio de relações dialógicas, de amor, de justiça, de fraternidade. Ora, nós vivemos num mundo hoje que tem um desafio fundamental para esse processo. É o impacto das novas tecnologias de comunicação. Aqui está subjacente também uma antropologia, também um projeto de ser humano. A palavra aqui, com essas novas tecnologias, se transforma em imagem e possibilita a transmissão de efeitos não verbais, que normalmente as pessoas às vezes nem percebem que estão sendo dirigidas em uma determinada direção. Porque essas imagens cultivam emoções, sentimentos, como também vão apresentando valores para orientar a condução da vida das pessoas. E aqui se põe logo uma pergunta fundamental. Como situar-se diante dessa multidão de dados que nos são hoje transmitidos pelas redes sociais, pelos meios de comunicação? Como não ser levado passivamente pelo que aparece? Como diz o Papa Francisco, na Laudato Si, número 215, a educação só é eficaz quando tem como seu objetivo difundir um novo modelo, um novo olhar, um novo horizonte relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. E o documento diz, no número 38, não se pode fortalecer a ilusão de que é factível pensar e construir um projeto individual de vida sem um projeto de sociedade. As duas coisas sempre estão interligadas. Um projeto para todos e todas. Todo projeto de vida revela, de certo modo, um tipo de projeto de sociedade. E nós não podemos nos enganar nisso. Isso delineia um horizonte para as tarefas educativas próprias a nosso mundo. Então, nós vivemos hoje marcados por um mundo novo, com essas novas tecnologias, com essa nova compreensão do ser humano, que eu depois vou explicitar um pouco mais. E aqui eu gostaria de lembrar uma das últimas conferências que fez Paulo Freire. Ele morreu 40 dias depois, na Universidade de Rondônia. Essas conferências acabam de ser publicadas. E ele diz assim: não há prática educativa também sem um sonho, isto é, sem um ideal, sem um projeto. Por isso, é um pecado horrível a morte do sonho e da utopia hoje. Parece que as pessoas não sonham mais, não têm mais ânimo e coragem de articular um ideal novo. E por quê? Por causa da concepção de ser humano que nos marca hoje. A partir da concepção de ser humano hoje hegemônica, que entende o ser humano unicamente como um indivíduo fechado em si mesmo, autorreferido, como gosta de dizer o Papa Francisco, impulsionado por apetites, cobiças e ambições que buscam única e exclusivamente a satisfação dos seus interesses próprios. Então, a partir daqui, se alastram no mundo processos de mercantilização. Tudo vira mercadoria, inclusive os seres humanos. E burocratização da vida humana. Nesse contexto, a educação é subordinada ao mercado. Esse é que é o grande problema, o grande desafio de hoje. E, com isso, limitada a um processo de ajustamento dos indivíduos às exigências do mercado. Então, tudo se volta, em última instância, para o mercado. A consequência, então, daqui é muito clara. A educação se transforma num processo, como diz no número 22, de treinamento e adestramento, reduzida a uma simples instrução, que tem como objetivo básico
a produção de indivíduos eficientes para a competição no mercado, sem o compromisso, sem atenção ao bem comum. Se fala no número 39 de esvaziamento do coletivo, crise de compromisso comum. O Papa Francisco, em muitas oportunidades, tem repetido que a ideia de bem comum desapareceu, parece, da consciência da humanidade. Então, um ser completamente autorreferido, voltado para si mesmo, voltado para a realização dos seus interesses privados, pessoais. Dessa forma, a educação se constitui uma mediação fundamental para a subordinação aos interesses do processo de produção de mercadorias e, em última instância, para o lucro de minorias privilegiadas. Isso faz com que o processo de educação se transforme num processo que não propicia mais o amadurecimento integral da pessoa, a humanização do ser humano. Então, ele é um processo de mercantilização. Inconscientemente, as pessoas terminam se subordinando, até pelos procedimentos desse processo de comunicação virtual, das redes sociais, que vão criando uma mentalidade sem que a pessoa perceba. Numa palavra, nesse caso, a educação exerce a função básica de o quê? Reproduzir, reforçar e justificar o aparato estrutural da sociedade em que ela está inserida. E que, no nosso caso, é uma das mais desiguais do mundo. O Brasil tem quase campeonato de desigualdade. Por isso, no número 35 se fala fortemente das desigualdades estruturais que marcam fundamentalmente o Brasil. E a educação é uma maneira de naturalizar essas desigualdades, dizer que elas são inevitáveis. Os pobres são os incompetentes, que não sabem competir no mercado de uma maneira eficiente. No entanto, a educação não é necessariamente isso. Ao contrário, ela pode transformar-se, e deve, num instrumento precioso e poderoso de tomada de consciência. Para isso é que se faz educação, na realidade. Esse é o seu objetivo, que as pessoas tomem consciência dessa situação e da capacitação que tem para uma análise crítica dos elementos negadores da dignidade humana e negadores da natureza. E ponto de partida para a descoberta do verdadeiro sentido da vida humana. E os potenciais emancipatórios que são capazes de gerar, assim, pessoas abertas às grandes questões, que dizem respeito a toda a sociedade, capazes de romper com os laços de submissão, de dependência de situações de opressão e de construir participativamente mundos alternativos. Ora, esse objeto todo da educação precisa de grande reflexão na igreja de hoje. Outro dia uma pessoa me chamou e disse assim: padre, eu não sei por que vocês falam dessas coisas, de políticas, de problemas do mundo. A gente vem à igreja para ter uma consolação espiritual, interior. Tudo isso deve ficar longe de nós. Bom, pensando assim, nós estamos longe não só de nos realizarmos como seres humanos, mas longe, sobretudo, de uma perspectiva cristã. Por isso é importantíssimo esse momento de reflexão da Quaresma. Tudo isso implica que a educação ponha como seu primeiro princípio o respeito ao valor singular da pessoa humana, e que é a base de sua dignidade, e o valor próprio da natureza. Portanto, a cooperação e a superação das desigualdades, como está dito aí no 38 e 44. Ora, isso tem pressupostos fundamentais, e o primeiro deles é uma modificação radical dos fundamentos antropológicos da educação e, consequentemente, éticos de todo o processo educativo. Então, nós somos convidados nessa tarefa
a refletir sobre a maneira como nós compreendemos o ser humano, a sociedade, a história humana, a realização humana, tudo isso. No número 40, no número 169, desculpe, se diz uma coisa muito importante. Toda proposta educativa tem subjacente uma concepção do ser humano. Hoje se diz toda hora de que se quer uma educação sem ideologia, sem isso, sem aquilo. Isso não existe. Toda educação tem uma concepção subjacente de ser humano, uma concepção da cultura, da sociedade e da história. Pode-se dizer que a cada pedagogia corresponde uma antropologia. Trata-se hoje, basicamente, da passagem de uma concepção egoísta vigente, nossa concepção de ser humano hoje, gerada desde os primeiros séculos da modernidade, é uma concepção do ser humano voltado para si mesmo, dono do seu ser, do seu corpo, e para a concepção de um ser humano enquanto ser solidário e cooperativo. O Papa Francisco nos diz na Fratelli Tutti, uma frase que está expressa aí no número 105, antes da pandemia, hein? O individualismo radical é o vírus mais difícil de vencer. Ou seja, nós somos profundamente marcados por uma visão do ser humano completamente egoísta e individualista. E a campanha é um convite para que nós passemos para a concepção do ser humano enquanto ser solidário e cooperativo, habilitado para atitudes novas, contanto que ele faça esse processo de mudança radical no seu olhar, no seu horizonte. Justiça, reciprocidade, comunhão, comunicação, relações dialogais e participativas em todas as esferas, a começar pela igreja. Porque senão nós não temos coragem de falar daquilo de que nós não damos testemunho. Então, o desafio primordial aqui é reelaborar todo o processo educativo a partir de um quadro novo, de um olhar novo, de um horizonte novo, de um novo quadro de compreensão da vida humana e de suas exigências essenciais, em vista de um desenvolvimento de todas as dimensões constitutivas da pessoa humana. É isso que o documento chama, citando o Papa Francisco, de desenvolvimento integral. Desenvolvimento integral da pessoa humana é um desenvolvimento de todas as suas dimensões. Então, essa história do que a pessoa dizia antes, eu venho para a igreja para uma consolação interior. Você é ser social, você está no mundo, você tem corpo, você tem necessidades corporais, psíquicas, culturais, etc. Então, uma educação verdadeiramente humana é aquela que é integral, que pega todas as dimensões. A primeira exigência, então, em relação à educação, é configurar o processo educativo de tal modo que ele mesmo se constitua como um processo de construção de sujeitos solidários. Quer dizer, a própria educação deve ser um processo que educa a um humanismo solidário, como se diz no número 176. Ou seja, promova aquilo que o Papa Francisco sempre chama de cultura do encontro, rompendo as fronteiras dos preconceitos, do ódio, da indiferença, indo ao encontro do outro e da outra e de suas realidades, como se diz no número 52. O processo educativo precisa, assim, tornar-se uma experiência de criação consciente de aprendizagem de solidariedade. O próprio processo educativo deve ser movido por esse objetivo, ele mesmo se transformar num processo de acumulação de solidariedade. Portanto, isso significa dizer que a educação não é somente a acumulação de conhecimentos, mas um processo capaz de situar a vida humana em novos patamares de humanização. E isso é o que quer dizer olhar novo, horizonte novo, que é o tema de hoje. Isso significa que cada um que dele participe possa reconhecer-se como sujeito livre
e responsável pelas outras pessoas e pelo mundo. O Papa Francisco diz na Fratelli Tutti, no número 16 e 17, que está citado aqui no nosso texto, número 39, precisamos nos construir como nós, que habita a casa comum. Então, precisamos superar o egoísmo, a visão puramente autorreferida do homem, nos constituir como nós, que habita na casa comum, aqui nossas relações com o mundo, com a natureza, etc. Por essa razão, a educação não pode reduzir-se, portanto, como eu já dizia antes, a uma pura acumulação de conhecimento, mas se precisa ir criando redes de interações, a fim de se desencadear processos capazes de situar a vida humana em padrões de humanização qualitativamente novos em relação aos padrões egoístas da sociedade em que nós vivemos. Portanto, em direção a um mundo mais solidário, essa educação se faz capaz de ajudar as pessoas a passar de um mundo que convida ao enclausuramento de si mesmo. Essas pessoas são agora, pela educação, convidadas a se libertar da prisão desse egoísmo alienante e abrir-se para relações de comunhão capazes de efetivar o ser humano enquanto ser de relações referenciais de solidariedade. Essas transformações, no entanto, não dizem respeito apenas a ações pontuais. Não se trata apenas de relações interpessoais, mas necessitam cristalizar-se em novas instituições regidas pelo direito que põe no seu centro a dignidade do ser humano. Daí porque o problema central da educação, precisamente no mundo onde vigem lógicas de exclusão e a insensibilidade daí decorrente, é aprofundar a consciência dos direitos fundamentais. Isso é uma questão absolutamente central. Aqui está a base dessa nova concepção do ser humano, precisamente porque o ser humano é concebido de outra maneira, é que ele tem direitos fundamentais e inalienáveis. Isso é a base normativa da vida humana e, portanto, tem que ser a base fundamental da nova educação. Portanto, a consciência dos direitos fundamentais do ser humano, enquanto condições irrecusáveis do respeito efetivo à dignidade do ser pessoal, entre os quais está o direito fundamental de todos os seres humanos à educação, número 187. Só assim a educação pode cumprir seu papel de explicitar as bases capazes de reorientar os rumos da praxis humana na direção de metas vitalizadoras de todo o tecido social, como está dito aí no texto, articulando possibilidades para uma sociedade mais justa, inclusiva, fraterna e ecologicamente saudável. Muitíssimo obrigado pela atenção. Está desligado. Rafael, você está desligado. Pronto, acabei de me ligar. A educação e tecnologia, muitas vezes, elas a capacidade de aproximar os distantes e de separar os próximos é um problema, né? Um trave desse modelo educacional. Pois bem, dando sequência aqui à nossa atividade, queria agradecer muito as tuas falas, Manfredo, sobretudo porque toca no ponto central da questão da educação hoje, do ponto de vista concreto, quando possibilita aquilo que Francisco fala na Laudato Si, a educação enquanto um instrumento do amor civil e político. Não é? Francisco foi muito sensato nesse momento, lá na escrita da encíclica, ao traduzir a educação como a possibilidade da prática política.
não é? É nesse sentido, é nesse caminhar. Portanto, um movimento e um instrumento exigente, que não pode estar, ela não pode estar a serviço do mercado, como se o mercado determinasse o conteúdo a ser estudado nesse momento. Por isso que eu lembrei da primeira frase do Steven Mesaros, quando ele dizia o seguinte: nós precisamos formar para a vida ou capacitar para o mercado? Isso é uma questão que a gente precisa resolver, não é? Então, a tua fala nos ajuda a compreender esse processo, né? a determinar esses limites. Logo em seguida, Manfredo, eu gostaria que você ficasse um pouquinho, já que com a tua jovialidade, não é? Eu posso dizer isso, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Com a tua jovialidade, segura um pouquinho aí, que agora eu vou chamar Dom Justino, que nesse momento nos enviou um vídeo em função de estar, nesse momento, assumindo a diocese de Goiânia. Né? Dom Justino, portanto, é o novo bispo da cidade de Goiânia, arquidiocese, portanto, ele deve ser o novo arcebispo da cidade de Goiânia, que vai nos trazer um pouco da sua experiência do ponto de vista do tema de hoje. Não é? Então, portanto, eu gostaria que fosse colocado o vídeo de Dom Justino, a mensagem de Dom Justino. Uma proposição muito importante, que é apresentar um ícone a partir de Jesus Cristo mesmo. Antes de falarmos lá da terceira parte, o discernimento, quando vamos meditar um pouquinho sobre Jesus, mestre e educador, eu queria trazer este ícone que está na identidade visual da campanha, que aponta para o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Trata-se de um texto bastante conhecido. Este texto aparece na liturgia quaresmal e é fonte de meditação, de oração e de mudança de vida para tantas pessoas, que é o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Na verdade, Jesus está no templo ensinando, e então trazem até Jesus a mulher pega em adultério. E ali trazem com a acusação, e já lembrando a Jesus, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, que a lei de Moisés manda apedrejar tais mulheres. Mas colocam a pergunta para Jesus: e tu que dizes? Esta pergunta, embora capciosa, acaba sendo a oportunidade para Jesus ensinar algo novo para os escribas, para os fariseus, para as pessoas que os acompanhavam, que estavam ali, e também para oferecer àquela mulher a chance de um novo caminho em sua vida. De fato, Jesus primeiro fica em silêncio, eles insistem na sua pergunta e Jesus então opina, podemos dizer assim, o que ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na verdade, Jesus aqui os provoca a meditar sobre o que estavam fazendo. E diz o texto que Jesus se inclinou de novo e continuou a escrever no chão. É o único texto bíblico que nos fala de Jesus escrevendo, o que nos aponta para o aspecto da sua alfabetização. Encontramos Jesus lendo, por exemplo, em Lucas 4, na sinagoga, deram-lhe o livro do profeta Isaías e Jesus lê, proclama ali na sinagoga o texto de Isaías. Portanto, podemos dizer que Jesus foi educado, alfabetizado. Aqui encontramos Jesus escrevendo no chão, o que tem talvez um significado bastante interessante, veremos daqui a instantes. O fato é que, ao ouvirem esta palavra de Jesus, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher. Tem a chance de um diálogo. Jesus interpela a mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus, então: eu também não te condeno, vai e de agora em diante não peques mais.
Todos nós, na comunidade eclesial, somos discípulos da palavra. Somos discípulos do Verbo encarnado. Somos discípulos de Jesus. Portanto, conhecer os evangelhos é o caminho para nos tornarmos cada vez mais evangelizados, isto é, deixando que a palavra do evangelho modifique nossa forma de pensar e de agir. O que aconteceu no texto. Jesus enuncia: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, provoca uma conversão naqueles que ali estavam, que foram saindo um a um. Provoca uma mudança, uma transformação. Aquela mulher, a ela não foi aplicada a lei desse modo rígido que provocaria sua morte e não lhe daria a chance de mudança de uma vida nova. Como discípulos da palavra, temos na campanha da fraternidade de 2022, inspirados no livro dos Provérbios, fala com sabedoria e ensina com amor. Quem, por excelência, fala com sabedoria e ensina com amor? Não é Jesus? Jesus encarna esta palavra. Ele fala com sabedoria e ensina com amor. Portanto, aqui está um texto bíblico que chamamos de ícone para a nossa campanha da fraternidade, pois, com a identidade visual tão bela apresentada neste ano, com esse texto de Provérbios, nós entendemos já imediatamente o que a campanha da Fraternidade 2022 deseja: estimular a todos a seguir o Senhor, para que também nós falemos com sabedoria e ensinemos com amor. Daí que o texto de João 8, 1 a 11, vem no início desta parte primeira, discípulos da palavra, seguido de um comentário exegético desse texto, numa linguagem bastante acessível, para entendermos como a meditação desse texto vai nos ajudar a pensar a educação. Não restrita à educação formal, à educação nas instituições de ensino, também, mas pensando a educação no âmbito mais amplo, na família, nos diferentes grupos, na sociedade, as lideranças, a sua relação com as pessoas. Assim, estamos diante de um texto que inspira, um texto bíblico que inspira todo o texto base. Vamos então agora lá na parte terceira, chamada discernir, outrora também chamada de iluminar. Trata-se de buscar na palavra de Deus, no ensino da igreja, luzes e inspirações para olhar novamente a realidade educativa e, inspirado na palavra de Deus no ensino da igreja, abrir perspectivas para o agir. Apresentamos, então, Jesus Cristo como mestre e educador. Esta campanha que tem como ícone Jesus, nesta relação com a mulher adúltera, ali Jesus como mestre e educador. O traço fundamental aqui para nós é, eu diria, um traço cristológico. Há pouco ouvíamos a irmã Valéria mostrando-nos como é importante esta relação, Quaresma, campanha da fraternidade. Ora, o caminho quaresmal é sempre um caminho que nos propõe a conversão aos que não são batizados, preparando-se para a adesão na fé batismal. Nós que já somos batizados, a rever a qualidade da nossa fé batismal. Há muito para nos convertermos. Portanto, é muito importante, é fundamental a figura de Jesus, e aqui colocado para nós como mestre e educador. Sabemos que Jesus foi educado na família de Nazaré, na escola de Nazaré, foi educado na sinagoga, ele aprendeu a ler, a escrever. É interessante porque o Verbo de Deus que se fez carne, nesse processo que a gente diz na teologia, à luz da carta, o hino dos Filipenses, o esvaziamento, a kenosis, Jesus, que é mestre educador por excelência, deixa-se educar.
ele é educado no seio da Sagrada Família, da sua comunidade, da sinagoga. Ele cresce aprendendo a cultura do seu povo. Ele cresce e vai assimilando, como toda criança, a linguagem de seu povo. Pois bem, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa seu ministério exatamente com esta missão de ensinar. Ele começa a ensinar o Evangelho, começa a falar do reino, começa a chamar seguidores, começa a constituir o grupo dos discípulos que o têm como mestre e vai lhes oferecendo um conjunto de ensinamentos acerca do reino de Deus, acerca da nova lei, do mandamento que ele está nos trazendo, de uma nova forma de ler a lei. Chama atenção quando, em diálogo com o mestre, o escriba, né, que vem, o mestre da lei, que vem lhe perguntar sobre o maior dos mandamentos, e que ele responde, Jesus coloca a pergunta, como lês? Mostrando que temos aí não simplesmente a resposta, o que lês, mas como lemos, quais as nossas disposições para assimilar uma nova perspectiva, um novo horizonte da vivência da lei à luz do próprio ensinamento de Jesus. 3 coisas eu gostaria de realçar. Primeiro esta, Jesus passa pela experiência de ser educado. Todos nós passamos por essa experiência. E, na verdade, somos, enquanto vivermos, aprendizes. Em vários sentidos somos aprendizes. Portanto, qualquer atitude de orgulho, de autofechamento, qualquer atitude de colocar-se como alguém que não precisa aprender e que sabe tudo, ela fere a possibilidade de uma relação de aprendizado, de educação. O próprio Filho de Deus aprendeu, colocou-se em atitude também de aprendizado. Ele também foi educado. Assim, nós não somos todos, ou nós que aqui estamos nesta noite, que vamos animar a campanha em nossas comunidades. Estou vendo muitos educadores, pais, mães que estão aqui conosco, padres, bispos, religiosos. Nós não podemos nos esquecer. Sobretudo diante de Jesus, somos sempre aprendizes, somos sempre discípulos. Segundo, o método de Jesus é um método relacional. Isto é, a relação com o outro é fundamental. E o texto que nos é apresentado do diálogo de Jesus com aquela mulher que foi levada até o Senhor é bastante indicativo disto, né? Indica com clareza. Jesus, depois de ter se posicionado diante dos mestres e dos fariseus, abre um espaço de diálogo com aquela mulher, dá-lhe a oportunidade de falar. Pergunta, o que foi que aconteceu? Ninguém te condenou? E aquela mulher pode então dizer o que acabou de experimentar. Ela foi absolvida, vamos dizer assim, daquele apedrejamento já anunciado e pôde dizer, ninguém, Senhor. Ao que o Senhor vai abrir para ela um novo horizonte, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus põe a pessoa no centro. Se olharmos os vários encontros que Jesus tem no Evangelho, tomemos 2 deles, que são próximos do mesmo texto de João, o encontro com Nicodemos, o encontro com a mulher samaritana. O outro tem um lugar na relação com Jesus, que é esta atenção do Senhor. Ora, se o método de Jesus é relacional, se o outro conta fundamentalmente, se o outro está no centro, a pessoa humana está no centro, nós compreendemos por que neste tempo em que estamos diante do apelo do Papa Francisco, do Pacto Educativo Global, a primeira característica que o Papa insiste é esta, uma educação que coloque a pessoa humana no centro. A valorização do outro, a valorização da pessoa. Esse é o método de Jesus, é o método relacional. Aqui, o conteúdo do ensino não é pensado senão
na relação com o outro. O que Jesus tem a ensinar às pessoas. As pessoas contam e ele lhes dirige a palavra. No outro texto, sabemos, num dos textos do jovem rico, Jesus fita com amor, mostrando que é sempre a relação com o outro, é essa relação que se torna educativa. E o terceiro traço, a terceira característica do modo de Jesus ensinar, é exatamente que Jesus educa na perspectiva da transformação. E aqui, para nós, não vamos perder isso de vista, este tema da educação na campanha da fraternidade, que é vivida na Igreja do Brasil no tempo quaresmal, há um encontro profundo entre o que a campanha da fraternidade propõe enquanto reflete sobre educação e o que é a mensagem da quaresma, que é a mensagem de transformação de vida. Jesus educa para a mudança, para a transformação, para a metanoia, para um novo comportamento. A educação que Jesus propõe é em vista de uma nova atitude diante do anúncio do reino. E aqui os próprios discípulos puderam experimentar isso. A mulher samaritana pôde experimentar isso à beira do poço. Nicodemos pôde experimentar isso no diálogo com o Senhor. Os discípulos puderam experimentar isso. Lembremos-nos de Simão Pedro, que cai aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E Jesus não só não o afasta, mas o coloca mais próximo, dizendo que agora fará dele um pescador de homens. Portanto, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, é na perspectiva de um novo comportamento, de novos passos, de novas atitudes. Quando pensamos a educação, não podemos esquecer de que a educação sempre deve ter um horizonte nessa perspectiva, de uma novidade na vida da pessoa, de uma transformação na vida da pessoa. Não meramente uma transformação porque alguém assimilou uma técnica para fazer isto ou aquilo. Aliás, concretamente se diz que às vezes a pessoa tem muitos conhecimentos, verdadeiramente conhecedora de tantos aspectos da vida, da tecnologia e outras coisas, mas às vezes falta aquela transformação que passa pelo coração. Este comentário, às vezes, simples, podemos dizer, de alguém dizendo: é tão educado, tão formado, na verdade, tão estudado, um doutor, mas sequer nos cumprimenta no elevador. Ora, cumprimentar uma outra pessoa é exatamente olhar para ela no seu valor de pessoa, para desejar-lhe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para lhe chamar pelo nome. Às vezes, nós pensamos a educação apenas no horizonte da formalidade dos estudos e esquecemos de que este horizonte dos estudos tão necessários não podem prescindir de que as pessoas educadas reconheçam o valor do outro. Essa é uma transformação fundamental. Trata-se de uma campanha da fraternidade. O hino cantado no início da live de hoje, de campanhas atrás, é belíssimo para dizer exatamente que um mundo sem fraternidade é um mundo muito frágil. E uma campanha da fraternidade, sobretudo uma campanha sobre educação, está nos chamando todos a olhar para Jesus e a assumir a atitude de um coração novo, renovados pelo Evangelho, renovados pelo ensinamento do Senhor. Assim, eu convido a todos vocês que se debrucem sobre o texto base da campanha da fraternidade. A parte que estamos hoje tratando, anunciando, provocando uma leitura é a terceira, o discernir, que tem Jesus Cristo, mestre educador, como o tema, vamos dizer assim, que puxa esta reflexão, seguido de discípulos missionários educadores. Pois os discípulos de Jesus
devem aprender com ele e aprenderam, e nós devemos aprender ainda mais, que não há outro caminho, quando nos tornamos discípulos do Senhor, que levarmos adiante o seu projeto de evangelização. E que, portanto, haverá sempre espaço para cuidar da educação. Assim, eu vou encerrando por aqui, agradeço a atenção. Rafael, ninguém está ouvindo nada. Eu acabo esquecendo de ligar o microfone, como sempre, não é? Eu só sou lembrado pela tua voz, Manfredo, eu não estou ouvindo nada. Mas eu estava lembrando, eu estava fazendo uma pequena e rápida síntese sobre a fala de Dom Justino, quando lembra que a educação na perspectiva de Jesus ela é utilizada para um novo horizonte. Não é? Inclusive, ele reorienta a lei aqui no sentido de limite. Não é? Ora, lei significa limite. Então, quando a educação instrumentalizada por Jesus, ela busca romper com a lei, com o sentido dado daquele processo, com a opressão que era imposta àquele povo, portanto, a educação passa, como você colocava antes, Manfredo, pela própria razão da política. Sem educação, você não consegue um ser ativo, politicamente falando. Na sequência, a educação, segundo Dom Justino, é a própria instrumentalização do amor, como lembrava Francisco. Portanto, é uma prática exigente da ação. A liga necessária da comunidade que agora, revelada no amor, constrói a saída necessária. Ora, ficar onde está, o que nos leva a compreender é que ficar onde está é, portanto, na perspectiva cristã, negar a própria importância da educação, dando-lhe apenas uma capa técnica. Então, a educação, no limite de esticar a relação com o outro. Né? E essa é a prática do ensino que transforma e liberta. Manfredo, querido, nós temos aqui algumas indagações que foram apresentadas por três colegas que tiveram aqui. A primeira, eu gostaria de dividir com você. A primeira é da professora Mazinha Nojosa. Então, ela pergunta basicamente assim: o senhor concorda? Não sou eu que estou lhe chamando de senhor. Então, Manfredo, já vem de lá a pergunta. O senhor concorda que a pandemia só fortaleceu o distanciamento e que o celular conectado à internet vem fortalecendo esse processo? Eu imagino que esse processo de distanciamento. A segunda pergunta vem da Verônica. É melhor você deixar, quer responder? Porque o meu computador aqui não grava mais tudo tanto assim de uma vez, não, viu? Então, basicamente, ela quer que o senhor coloque aqui a questão entre a tecnologia e a pandemia nesse processo educacional, não é? Foi que houve. O Rafael desapareceu do... Eu estou aqui. Você não me escutou bem? Sim. Porque estava havendo uma falha aí na imagem. Mas você me escutou bem a pergunta? Sim, escutei. Estou vendo aqui, você escreveu. O senhor concorda que a pandemia só fortalece esse distanciamento que o celular conectado à internet vem fortalecendo? Sim, mas aqui se trata de um processo maior que foi refletido aqui. A educação, em qualquer situação. A questão específica da pandemia, ela em si não é a fonte das desgraças que nós vivemos. Ela, pelo contrário, ela aumentou e fortaleceu e manifestou. Por exemplo, as desigualdades enormes, os depoimentos de algumas pessoas falaram assim, né? Nós não temos internet em casa. Quem é que não tem internet em casa? Precisamente os mais vulneráveis. As pessoas de classe média, os ricos, têm tudo à sua disposição.
Então, quer dizer, a pandemia não pode ser o critério para a gente pensar simplesmente, quer dizer, ela exacerbou, digamos assim, a situação já vigente, mas ela não é a causa em si. Inclusive, ela é uma consequência de uma certa maneira do homem se relacionar com a natureza, né? Nós temos muitos vírus, nem todos nos levam a essas situações, mas a maneira escandalosa, você sabe que nós estamos num mundo em que o ser humano, e isso é que o Papa chama muitas vezes de antropocentrismo, o ser humano se considera o dono da natureza. O Leonardo Boff gosta de dizer sempre assim, para entender a posição do Papa Francisco. Nessa perspectiva antropocêntrica, o homem se considera dominus, senhor, aquele que domina, aquele que aumenta tecnologicamente para poder dominar melhor e destruir tudo em função do lucro do sistema. A visão alternativa não é mais não tem a ver com dominus, mas tem a ver com frater, irmão, aquele que se sabe uma parte da natureza, mas aquela parte da natureza capaz de compreender a própria natureza, compreender seu lugar no mundo, o lugar da natureza e, portanto, cuidar da natureza e cuidar dos outros. Você se lembra que eu citei aqui um texto do texto da campanha que diz: o ser humano é um ser responsável por si mesmo e pelo mundo. Quer dizer, as duas coisas não podem ser separadas. Portanto, hoje ficou muito claro que justiça social, política e justiça ecológica são inseparáveis. Então, é claro que a situação de pandemia nos levou a processos tremendos de separação direta, o ser humano como ser corporal, naturalmente tem relações não só virtuais, mas relações diretas, corporais. E isso foi uma dificuldade enorme. Mas o mais grave é que a pandemia manifestou outras relações de que nós nunca, às vezes, não tínhamos consciência e que agora se manifestavam com toda clareza. Por exemplo, fala-se enormemente do desemprego, a pandemia é o responsável. O sistema econômico neoliberal estabelecido como norma e critério de organização da vida coletiva, por si mesmo estava levando levou em todos os cantos onde ele foi assumido e levou fortemente aqui no Brasil a um enorme desemprego. Portanto, a pandemia não é a fonte do desemprego, ela pode ter aumentado, mas a estrutura mesma da sociedade já era anteriormente levada a um desprezo do direito do trabalho a todos e todas. Então, é importante que a gente compreenda essas coisas para a gente entender o papel daquilo que o Papa chama o caráter renovador fundamental da educação, que é a capacidade de transmitir, propagar uma nova visão, um novo horizonte do ser humano e da natureza, a partir de onde tudo pode e deve ser construído de uma forma diferente. Ou seja, mostrar que o mundo como ele está é um mundo fundamentalmente desumano, inimigo da natureza, destruidor da vida e destruidor, consequentemente, da possibilidade de sobrevivência do ser humano. Bom, agora a Verônica, Manfredo, pergunta a seguinte questão: seriam as nossas crianças as primeiras vítimas desse modelo educacional mercantilista? Sem dúvida, mas veja bem, todos nós somos vítimas do processo de mercantilização. Agora, uma educação tendo como objetivo fundamental a subordinação da vida humana ao mercado, ou seja, a produção das mercadorias para aqueles que podem tê-las. Hoje, aliás, a economia está de um jeito que a coisa mais importante não é nem para a produção de mercadorias como produtos, mas o sujeito ganha dinheiro sem produzir nada. O sistema financeiro se tornou a dimensão fundamental
do processo econômico hoje, e no sistema financeiro você ganha dinheiro sem contratar trabalhador, sem produzir fábrica, sem produzir nada, simplesmente pela especulação. Então, todos nós somos vítimas. Agora, é claro que uma educação que, desde o princípio, ao invés de questionar esses valores, essa forma de entender o ser humano, vai confirmar, a educação é uma reprodução desse modelo, então, os primeiros a serem vítimas são as crianças que são introduzidas e reforçadas. É claro que a educação familiar, o texto vai distinguir depois diferentes níveis de educação, formal, informal, e no lar há todo um processo educativo, né? Querendo ou não querendo. Então, elas podem ser, já no lar, educadas para se subordinar, e a gente vê isso de maneira tão dolorosa hoje, por exemplo, nas famílias, as pessoas completamente dominadas pelo poder de aparecer, de possuir coisa, possuir riqueza, é condição indispensável e recusável para o sucesso e para a realização do ser humano. A felicidade humana consiste na capacidade de acumular bens, e quem não é competitivo, quem não é capaz de ser eficaz nessa competição, é por isso um pobre desgraçado que não tem futuro nesse mundo. Se você, no próprio lar, já educa as crianças, talvez, evidentemente, não dessa forma explícita, mas vive de uma maneira que se subordina totalmente aos interesses do mercado, aos valores mercantis vigentes, então, evidentemente, que as crianças, numa escola, numa educação totalmente subordinada ao processo de produção de mercadorias ou de ganhos financeiros, ela vai confirmar cada vez mais e vai ser competidora dos outros. O outro não é meu irmão, o outro é um competidor. Eu tenho que fazer o possível para derrubá-lo. Desde os concursos, como são assim, derrubar os outros. Porque senão você não tem vez. Então, é claro que, nesse sentido, aquela educação que as crianças já receberam em casa e de toda a sociedade que vive, dos coleguinhas e tudo mais, de subordinação ao mercado, numa educação dessa maneira, vai solidificar e consolidar, e fazer disso um horizonte nem percebido. As pessoas normalmente não têm consciência que tem essa visão do mundo e das coisas, e sobretudo da vida humana. E aí, nesse sentido, a educação acaba acrisolando, não é? Ao invés de libertar, acaba se apequenando, acaba ficando menor. Eu costumo dizer aos meus alunos, principalmente, sobre a questão da reforma do ensino médio, que coincide exatamente com as outras reformas. A reforma da economia, a reforma da Previdência, não é? Trabalhista, e a reforma do ensino, a reforma da educação, a reforma do ensino médio, de forma especial, ela está conectada diretamente para tornar o ensino médio mais tecnicista, não é? Eu preciso de pessoas mais técnicas, cada vez mais técnicas, que vá para o mercado mais rápido, que não precise pensar muito, mas apenas reproduzir determinadas técnicas. E eu tenho chamado a atenção, porque esse é o grande perigo, essa é talvez a reforma mais dolorosa para a nossa sociedade, não é? Por quê? Porque a reforma da Previdência, a reforma da economia, trabalhista, etc., a gente pode disputar no campo da política. A reforma da educação, aos jovens que estão expostos nesse momento a esse novo tipo de ensino, tecnicista e reduzido, é uma geração inteira que está perdida. Mas para entrar aqui... Isso mesmo, uma das coisas que o documento chama muita atenção é isso. Evidentemente que isso não significa um horror à técnica. A pandemia, inclusive, nos mostrou quanto a técnica é impossível, mas uma técnica eticamente conduzida. Quer dizer, sim, o problema hoje é da tecnificação absoluta, né? Então, você tem uma mentalidade... A técnica hoje não é só um conjunto de aparelhos, é uma mentalidade, é um olhar, como você dizia muito bem, é uma maneira de compreender a vida. Então, você fica um excelente técnico, mas um péssimo ser humano. Então, quer dizer,
Evidentemente que a gente não pode dar a entender, por exemplo, é um dos problemas, por exemplo, do grande pensador da escola de Frankfurt, Marcuse, que dizia que nós precisamos construir uma ciência nova e uma técnica nova. Só que ele nunca soube dizer o que diabo seria essa ciência nova, essa técnica nova. O problema é que a técnica se absolutizou, se transformou no único elemento decisivo para a vida humana. Ora, uma técnica sem ética, sem uma visão antropológica correta, é um desastre. E nisso você tem toda a razão. Aí está uma reforma que consiste em fazer da vida das pessoas cada vez mais simplesmente um problema técnico. Como o problema técnico, também ele deve estar subordinado a uma nova visão antropológica e, portanto, uma nova visão ética. É nesse sentido que a pergunta do Evandro Ferreira vem colocar uma questão maior. Que papel têm os professores nessa campanha da Fraternidade 22? Eu imagino que quando ele fala dos professores e professoras, ele não queira se referir somente àqueles que estão em sala de aula, não é? Mas todo o educador de forma geral. Qual o papel de educar a partir da campanha? Essa pergunta antecipa a terceira parte, a terceira discussão, que é a esfera do agir. Na parte do agir, porque, veja, o documento, inclusive essa preparação nesses seminários, esse manifesto foi organizado com 3 momentos. Esse primeiro momento era o momento do novo olhar e o novo horizonte, que deve abrir a perspectiva geral da campanha. Na próxima semana, ou não, amanhã, vem a questão do escutar e discernir. Num terceiro momento, vem o momento da ação, né? Quer dizer, são os 3 momentos fundamentais constitutivos da ação humana: o escutar, o discernir e o julgar. Essa história dos professores, tudo isso está bem determinado no terceira parte, que será tratado depois. Eu já estava esperando esse tipo de pergunta, Evandro, porque eu fui aluno lá na Universidade de Munique, quando estava fazendo doutorado, de um grande teólogo do século XX, o professor Karl Rahner, e ele sempre repetia nas aulas o seguinte: os seres humanos são marcados por uma concupiscência cognitiva. Eles têm pouca paciência de passarem pelos momentos. Já estamos no último momento. E eu compreendo isso, mas nós devemos ter, também nesse processo formativo, a paciência de ver. Hoje, nós vimos a necessidade absoluta de um novo olhar, um novo horizonte. Amanhã, vamos tratar dos 2 outros momentos, o escutar e o discernir, e no terceiro momento, isso está bem aqui, inclusive no texto, tem uma série de sugestões para o papel dos professores. É claro que, evidentemente, é das figuras fundamentais na educação, não uma única, mas uma figura definitiva e decisiva e fundamental. E aí tem um papel fundamental. Mas você terá que esperar um pouquinho para, no último do dia, explicitar exatamente essa questão. Basicamente, você passou a resposta para mim, né? Porque eu vou estar lá no último dia para fazer esse processo. A tarefa dos outros. É mais ou menos nesse sentido que a Rosa Isabel vai tentar colocar. Já adiantou a questão, não é? Ela diz assim: como os pais, a nova sociedade, podem educar seus filhos no caminho da verdade, sabendo que hoje, com as novas tecnologias, deixa muito a desejar o diálogo familiar. Ou seja, ela está colocando aqui a educação, mas noutra perspectiva, a educação familiar e esse diálogo. Que é um problema que vai ser trabalhado lá depois também, inclusive com várias sugestões. Agora, dizendo assim, quem sem querer antecipar o que vai acontecer no terceiro dia, a gente pode dizer o seguinte: veja bem, o diálogo familiar não pode ser substituído, pelo contrário, se tornou mais importante do que nunca. Eu fico assim com pena, por exemplo, quando eu vejo crianças completamente obcecadas pelo celular, não são mais capazes de relação nenhuma, vivem no seu mundo. Esse enclausuramento virou agora algo que é mediado pelo próprio celular, né? Então, é indispensável, os pais não podem eliminar o diálogo com os filhos. Isso aqui é uma questão absolutamente fundamental.
através, e sobretudo do testemunho, do exemplo. Isso marca de uma maneira fundamental, nunca esquecido. Mesmo naquela fase da adolescência, quando todo mundo faz questão de ser contra o pai e a mãe, tudo isso depois volta fundamentalmente se há, por exemplo, eu conheci um pai que era radical do ponto de vista da honestidade, da consideração dos pobres. Eu não posso esquecer isso nunca, a não ser que eu fique doido. Mas, quer dizer, alguma coisa que precisa ser dada não apenas com palavras, mas com testemunhos. Eu acho que esse elemento aí é muito importante. É fundamental, né? Como eu já tinha brincado antes, é a capacidade de distanciar os próximos e aproximar os distantes, mas isso acaba quebrando na perspectiva do diálogo interno. Às vezes eu vejo famílias mandando WhatsApp, estando na mesma casa, no mesmo local, um manda o WhatsApp para o outro. Ou seja, você afasta a capacidade do diálogo humano. Manfredo, é maravilhoso escutar as tuas colocações. Eu vou fazer apenas a última aqui, né? Patrícia Amorim. Eu queria fazer mais umas 10 ainda, mas nós estamos chegando no final. A Patrícia diz o seguinte: educação é prática de transformação pessoal da sociedade. A tomada de consciência é o caminho a partir da educação libertadora. Como fortalecer isso quando negam o papel libertador da educação? Isso, Patrícia, muitíssimo grato. Olha, se torna um desafio fundamental. É isso que está fazendo exatamente hoje. Por toda a discussão que nós vimos, inclusive nessa problemática que o Rafael levantou, que é absolutamente central, da reforma do ensino médio e o problema da tecnificação, quer dizer, se nega isso fundamentalmente. Inclusive da igreja, o papel educativo da igreja. Dizer isso não significa defender uma sociedade de cristandade. Nós vivemos hoje num mundo pluralista, multicultural, onde a voz das religiões não é mais, nem pode ser, no sentido de impor à sociedade como um todo a sua maneira de ver, mas nós precisamos propor, né, isso, e viver isso. E a igreja deve ter coragem de fazer isso. Aí eu lembro aqui um testemunho de um grande pensador contemporâneo, Jürgen Habermas, que é agnóstico, mas ele diz o seguinte: na esfera pública, onde as grandes questões são postas, a presença das religiões é indispensável. Por quê? Pressupõe, naturalmente, que elas sejam aquilo que ele acha que elas são. As religiões, de uma maneira muito especial, o cristianismo, têm um patrimônio ético que nós não podemos desprezar numa sociedade que perdeu seus rumos. Claro que ele não defende nenhuma forma que nós voltemos às sociedades confessionais. Isso provocou, no passado, na modernidade, guerras de religiões, por isso se criou um Estado não confessional, um Estado laico, baseado nos direitos que o ser humano pode descobrir por sua razão, que são condições fundamentais para a efetivação de sua dignidade, mas aí as religiões têm o direito de manifestar a sua maneira de ver as coisas, porque, como diz ele, isso contém uma experiência ética tão profunda, e foi tudo sobre tudo isso que nós falamos o tempo todo, né? Quer dizer, uma nova maneira de ver o homem, uma nova maneira de ver o mundo, a natureza, a relação homem-natureza, a sociedade, a história e a educação, tudo isso pode ser dito. É claro que no parlamento, nas dimensões institucionais, os crentes precisam, de certa maneira, como diz ele, traduzir uma linguagem secular. Eu não posso chegar no parlamento e dizer, olha, em nome de Jesus de Nazaré, exijo isso, exijo aquilo. Isso não existe. Agora, na sociedade, ninguém mesmo os religiosos, não têm obrigação dessa tradução, porque diz ele, isso seria dividir as pessoas e dar um peso enorme sobre os religiosos. Mas os religiosos podem apresentar
apresentar, e é isso, Dom Jovino explicitou isso muito bem, nós aprendemos de Jesus essa nova maneira de ser, essa nova antropologia, essa nova visão do ser humano, com todas as implicações que isso tem, e isso é uma ajuda para que esse novo educador, um educador que realmente contribua para que o ser humano se efetive como ser livre, digno, justo, fraterno, ecologicamente saudável, possa acontecer. Então, é um desafio enorme esse que você levanta, porque é exatamente disso, por isso é que, mais uma vez, a igreja volta a discutir. Já tivemos uma campanha de fraternidade sobre a educação, né? Há uns anos atrás. Agora voltamos, porque é um elemento tão importante, e sobretudo nesse momento em que a sociedade cada vez mais caminha para um egoísmo radical, aquilo que o Papa chama o vírus mais difícil de ser vencido. Veja que o Papa escreveu isso antes da crise do coronavírus, né? O vírus mais difícil de ser vencido é essa visão absolutamente egoísta de um homem referido a si mesmo e, portanto, de uma educação que contribui para isso. Então, é um desafio gigantesco que nós temos hoje. Manfredo, querido, suas considerações finais para esse momento inicial, não é, que a Arquidiocese de Fortaleza abre esse momento para tratar de um tema tão caro e tão preciso, você tem a dizer para essa caminhada que nós estamos começando agora? Olha, eu só posso desejar que as pessoas que aqui tiveram a oportunidade de participar, que levem extremamente a sério essa campanha. Quer dizer, a Páscoa, a gente celebra, e toda a celebração da Eucaristia é a celebração da Páscoa do Senhor, mas existe um tempo específico que tem como objetivo que a gente se deixe transformar por aquele que venceu o pecado e a morte, e todas as suas consequências, que as pessoas levem extremamente a sério essa campanha, que procurem refletir sobre o texto, discutir com outras pessoas e tirar as consequências para o processo educativo, para a vida da igreja, etc. Eu acho que, às vezes, a campanha, aliás, não é uma coisa de um momento só, né? Ela devia se marcar todo ano, e então que a gente sempre volte, reflita com calma, se pergunte que tipo de ser humano eu realmente tenho dentro de mim, porque às vezes a gente pensa que é um cristão maravilhoso, né? E não se dá conta que nós somos bombardeados literalmente com a visão egoísta e autorreferida de ser humano, e de modo que as coisas se tornam quase impossíveis. Então a gente faça um teste para saber se o sofrimento humano para mim é uma coisa que não interessa, se eu estou preocupado simplesmente com o meu sucesso, com meus valores, com minhas coisas, se eu sou uma pessoa que verdadeiramente já passou por essa transformação radical de um mundo de egoístas para um mundo fraterno de irmãos e irmãs, que convivem fraternalmente também com os outros seres que não são seres humanos. Tudo isso é o grande objeto e a grande oportunidade que nós recebemos da campanha da fraternidade desse ano. Queria te agradecer muito. Não sei se ainda lembra, mas outro dia me ajudou a lançar esse livro chamado As Cores da Laudato Si, onde fizemos uma resenha sobre a encíclica do Papa, e tem uma questão muito interessante que Francisco fala, e diz o seguinte, sobre a educação, não é? Educação enquanto amor civil e político. Se o nosso objetivo é uma mudança profunda de estilo de vida, então é preciso ter em mente que a educação precisa vir acompanhada do senso ecológico. Isso pode nos auxiliar a modelos sociais diferentes. Possivelmente, esse caminho da educação pode nos conduzir à compreensão de uma redução da desigualdade planetária. Se eu tivesse que sintetizar a tua fala a partir desse processo todo que nós estamos deixando aqui, nós temos 109 pessoas, entre 111 e 109 pessoas nos ouvindo e nos vendo nesse momento.
é realmente uma palestra, uma aula-palestra bastante concorrida, não é? Eu diria que se tivesse que fazer uma síntese da tua fala e de tudo que nós fizemos até aqui, eu colocaria a educação na seguinte questão. Educação é sair para o outro, é manter a capacidade de se indignar para finalmente propor saídas aos problemas materiais, concretos, portanto políticos. Aí está o papel da educação, porque quem ama, educa. E quem ama, pratica o verdadeiro evangelho, que se indigna, que se contrapõe às opressões, mas, sobretudo, se revela em outras possibilidades. Com essa dimensão, com essa síntese que você nos ajuda a fazer, Manfredo, eu gostaria, portanto, de chamar, depois das suas considerações finais, agradecer pela presença de todos e todas que estiveram aqui, das 109 pessoas. Peço que essas 109 pessoas reverberem essa palestra que você acaba de nos dar, para que outras pessoas possam nos ver esse momento, não é? Agradecer a cada um e a cada uma que tiveram até aqui, para chamar também, não é, a nossa mística final, intitulada do Paulo Mateus, o hino da campanha da fraternidade de 2022. Muito obrigado, até a próxima. É tarefa e missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida flor e fecundar, no que em rede se vai construir e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira e nos faz nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira. Quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor, sua vida em total maestria é para nós os caminhos educar é atitude sublime e prepara a vida futura. Entendendo o presente pensamos, educar é proposta segura para enfim destacar-se a atitude dos que em Cristo são nova criatura. O convívio em níveis fraternos, prazeroso sentido discreto, harmonia com seres viventes e no agir equilíbrio completo. Precisamos também aprender, educar para o amor e o afeto. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor, sua vida em total maestria é para nós os caminhos O caminho nos quer convertidos, mergulhar no mistério profundo, para que em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. Conformados em Cristo seremos, aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir
na casa comum que sonhamos, onde habitam cuidado e respeito. Educar é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos, para o mundo saber imitar quem na vida é um mestre perfeito. Pedagogicamente é preciso